Olá, amigos, irmãos, boa noite a todos e todas, que Jesus esteja conosco em mais esse momento. Eu sou a Fátima e estou muito feliz de poder hoje realizar essa palestra, ainda que online, ainda que contando com a tecnologia, mas que nós possamos, mesmo assim, nos fortalecer nesse contato, né? Primeira coisa, vou dizer para vocês que, assim como na nossa assistência no semeador, nós tomamos a nossa água fluidificada no final. Nós dissemos para você que se você quiser, você também pode pegar uma água enquanto você ouve e assiste essa palestra, com seu pensamento também elevado ao alto, e posteriormente poder tomar e também oferecer para os seus familiares, aqueles que gostariam também junto com você. E que se você também puder e tiver vontade, convide-os para assistir essa palestra com você, tá bom? Nós vamos então nesse momento, acalmando os nossos corações, vou convidando vocês todos a se sentarem confortavelmente, fecharem os seus olhos, se assim o quiserem. Se não quiserem, também não precisa. E elevando o pensamento a Jesus. Elevando o pensamento ao Pai da vida. Contando com o amparo dos nossos mentores, nossos anjos. E aqueles que nos amparam e nos auxiliam em todo momento. Com o coração cheio de gratidão, alegria e amor, nós vamos pedindo, Pai, que o Senhor nos permita mais esse momento de aprendizado, que esse momento possa nos fortalecer e possa animar os nossos corações, para que possamos beber na fonte fecunda e infinita das lições de amor do nosso Mestre Jesus. Que o Senhor esteja conosco e nos permita dar por iniciada a palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente está novamente, trazendo mais uma lição que é do livro da Esperança, aquele livro que é psicografado pelo Chico Xavier, que a gente usa nas palestras de quarta-feira e de sábado, e que tem a autoria, ditado pelo nosso querido Emmanuel, que é o mentor do Chico, A quinta lição, que é No Reino em Construção. Olha que lição essa. Que coisa importante a gente poder falar de construção num momento tão difícil, Por isso, Jesus sempre nos dá a oportunidade de estarmos recebendo bênçãos, em forma de lições, para que nós possamos caminhar na nossa vida, O assunto desse tema é lições do caminho. Olha só, lições do caminho. E o nosso querido Emmanuel traz para a gente pensar um pouco nessa lição dessa noite, o quanto às vezes a gente escuta um pessimismo imenso, que se esforça para procurar deficiência em tudo, Na humanidade, afirmando que a Terra está perdida, que não tem mais o que se fazer. E só que aí, quando nós vamos parar para pensar no outro lado, que muitas vezes nós não temos a oportunidade de olhar, a gente vai perceber que existem multidões que se esforçam silenciosamente para santificar o amanhã da nossa terra, para a melhora do porvir. E isso hoje, no momento em que nós estamos vivendo, isso está muito claro, porque depois de tantas notícias tão tristes e tão difíceis, hoje a gente está vendo um movimento muito, muito positivo e maravilhoso, que é o das pessoas que estão aí lutando, se unindo para auxiliar o seu próximo, para trazer um pouco de esperança, para trazer fé, força, desse auxílio aí tão grandioso.
Então, o nosso livro traz na lição também o quanto muitas vezes a imprensa traz algumas coisas que vão mostrando vários crimes, que vão mostrando tragédias, situações muito dramáticas, né? A gente costuma dizer a imprensa sensacionalista, né? A gente até brinca, gente, evita assistir esses jornais que são mais sensacionalistas, que vão trazendo toda hora só a tragédia do começo até o fim, longas histórias, né? Porque isso não alimenta a alma, isso alimenta a alma de um jeito ruim, enfim. Porém, isso às vezes, apesar de dar a entender muitas vezes que a gente vive um teatro da crise, do crime, né? A gente precisa se lembrar que ao mesmo tempo, centenas de pais e de mães estão aí lutando, indo até onde for possível, muitas vezes impossível, com todo o sacrifício, para que eles possam tirar os filhos do caminho, que é um caminho de delinquência, para que eles possam fazer desaparecer a delinquência desse processo, né? Então, nós temos o exemplo de vários jovens que se transviam mesmo, se desviam na leviandade, para a violência, para a selvageria, beirando a loucura, né? E aí dizem algumas pessoas a frase que muitos já ouviram, né? A nossa juventude está perdida. A juventude moderna está perdida. Só que aí, quando a gente para olhar que milhares de rapazes e meninas estão aí debruçados sobre livros e máquinas, muitas vezes saindo das suas casas de madrugada e voltando para suas casas no final da noite, estudando, trabalhando, levando muitas vezes o seu corpo até uma fadiga extrema, para que ele possa integrar dignamente a Legião do Progresso. Por que nós temos tantos cientistas, médicos, de farmácia, enfim, pessoas descobrindo coisas, descobrindo curas? Porque eles estão lá incansavelmente, né? A gente vê muitas vezes jovens, tão jovens, que se encontram desempenhando programas científicos tão importantes, dedicados a uma causa tão importante. Então, a gente precisa, muitas vezes, cada vez que a gente pensar, ou que a gente ouvir, que nós temos algo de ruim, a gente precisa pensar também que nós temos, com certeza, muitas coisas boas. Então, quando a gente pensa nesses companheiros que muitas vezes se acabam, nos prazeres noturnos, né? E nós, muitas vezes, julgamos a comunidade pensando e imaginando que ela está entregue, a humanidade está entregue a esse tipo de desvario, a demência, mas a gente precisa se lembrar de que à noite também tem muitas pessoas que estão fora das suas casas, mas trazendo um enorme bem para todo mundo. As pessoas que trabalham nos hospitais, na limpeza de vários lugares, nos escritórios, nas várias, mais variadas coisas que as pessoas fazem, produzindo cultura, produzindo saúde, e que nós, muitas vezes, não nos lembramos, trabalhando na nossa segurança para que a gente tenha tranquilidade, e aí a gente esquece. Então, é muito importante que a gente possa pensar, quando nós olhamos para essas coisas, o quanto nós estamos olhando só para o que é negativo, ou que nós estejamos olhando também para o que é positivo, né? Outra coisa, quando às vezes as pessoas falam, nossa, pessoas ricas podiam estar fazendo tanta coisa, e no entanto são tão sovinas, são tão mesquinhos. Mas será? Será que a gente precisa focar naqueles que estão realmente ainda apegados aos seus bens materiais? Será que a gente não pode olhar para tantos
que ainda que tenham os seus bens materiais em grande quantidade, utilizam para o bem do nosso próximo. De tantos que dão uma infinidade de empregos, né, que auxiliam de diversas formas. De quantos empresários agora estão em sofrimento por terem que despedir funcionários, por terem que deixar famílias inteiras sem condição. Então, a gente precisa lembrar que a gente não pode condenar a Terra pelo desequilíbrio de alguns. A Terra é um lugar maravilhoso. A Terra é o nosso planeta. É um planeta de expiação e de provas, sim. É um planeta de expiação e de provas. Mas é um planeta que nos abriga, que nos auxilia, que nos ampara dentro do nosso processo de desenvolvimento espiritual, material. Nosso maior caminho é o caminho do progresso espiritual. E esse nós só vamos conseguir a partir do momento que nós tivermos certeza de que daqui nós sairemos melhores e lutar para isso, trabalhar a nossa reforma interior, procurar nos distanciar daquilo que não é bom, daquilo que não traz coisas boas. Dentro da nossa lição de hoje, ela se inicia dizendo assim, isso está em João, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Olha que coisa boa, né? Jesus nos prometendo, nos dizendo, eu estou dizendo que não existe só uma morada na casa do meu pai. Eu estou dizendo que a terra não é o único lugar, né? E eu estou dizendo que isso vai dependendo de todos os níveis evolutivos que nós tivermos. Então, Jesus está dizendo para a gente que ele foi antes para preparar o caminho para nós, né? Ele veio para a Terra antes para nos preparar. E depois disso, ele está com o Pai preparando o caminho para nós. E nós precisamos aprender a confiar de uma maneira muito intensa, muito verdadeira. Porque se nós não estivermos ligados e de uma maneira verdadeira, nossa confiança não será sólida. Nós precisamos nos ligar com o plano divino, nós precisamos melhorar os nossos pensamentos, nós precisamos sintonizar os nossos corações. E no capítulo 3, no item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo também, tem uma frase que diz o seguinte: entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para ir em expiação. Então, o que é isso, né? Nem todo mundo veio para a Terra, encarnou aqui para expiar algo, para resgatar algo, porque tem as dívidas, enfim. Muitos vieram em provas, muitos vieram em missões. E essas missões são exatamente o que hoje nós podemos pensar que contamos com uns com os outros. Então nós precisamos imensamente, ligando os nossos pensamentos, tirar de dentro de nós o que é pior, tentar olhar para o melhor lado de cada situação. É difícil, muitas vezes é muito difícil. Somos humanos, estamos lidando com pessoas, com espíritos em diversos níveis de evolução. Nós precisamos nós não sabemos o quão pesado nós somos para os demais, o quão difícil nós somos para os demais. Então nós precisamos também pensar que às vezes aqueles que nós julgamos serem difíceis para nós, muitas vezes são os irmãos que mais precisam de nós. São aqueles que nós precisamos ajudar a levantar, dar a mão, colocar de pé, transmitir o nosso amor, o nosso apoio, o nosso amparo, né? Então, nós precisamos nos lembrar, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, nesse momento dessa pandemia, acho que é o momento onde a gente precisa se ligar cotidianamente. Hoje que as pessoas estão paradas, muitas delas, aquelas que não podem parar
precisam muito das nossas vibrações, do nosso pensamento firme, da nossa fé, para que elas não esmoreçam, para que elas sejam cobertas de muita luz, de muita força, para que elas possam exercer esse trabalho, que seja na saúde, na segurança, na limpeza, e aqueles todos que de alguma forma não podem, como os trabalhadores dos comércios, que precisam estar abertos para nos auxiliar, para nos atender, e que nós possamos fazer a nossa melhor parte, que nós possamos, de certa forma, estar o tempo inteiro ligados espiritualmente a Jesus. Nós não estamos sozinhos, nós estamos envoltos em centenas e centenas e milhares de amigos, de irmãos que trabalham na seara do Pai, do outro lado. E aqueles que estarão perto de nós serão aqueles que nós permitirmos, aqueles que nós chamarmos. Como nós já dissemos muitas vezes, o nosso pensamento atrai. Nosso pensamento traz tudo que nós precisamos para perto de nós, tudo que nós entregamos para o universo. Mais uma vez eu relembro a questão do brinquedo, do bumerangue, né? Que o nosso pensamento funciona como um bumerangue, aquele brinquedinho que a gente joga e ele gira e volta para nós. E ele tem a diferença de que ele se impregna de tudo que é a energia que tem no universo. Se a gente joga com a nossa energia boa, ele vai se impregnar cada vez mais de energia boa. E quando ele voltar para nós, ele vai estar carregado de boas energias, de coisas boas. E o inverso também é verdadeiro. Se nós emitirmos um pensamento cheio e carregado de energias negativas, de coisas ruins, de dores, de revolta, de tristeza, de mágoas, nós vamos receber o nosso brinquedo de volta, muito mais carregado de todas essas coisas. Então esse, meus amigos, meus irmãos, é o momento em que nós temos que estar juntos. E juntos em pensamento, juntos em oração. Então, é um momento de dizer que nós estaremos, através da tecnologia, juntos aqui nesse canal do Semeador, para que nós possamos estar colocando palestras, colocando mensagens, porque a gente precisa alimentar o nosso coração. Se nós pudermos, nós também devemos estar em condições de auxiliar o nosso próximo, nos revestindo de amor, nos revestindo também de uma maneira segura, de uma luva, de uma máscara, mas que nós possamos estar nos grupos que estão em auxílio, porque assim nós também auxiliaremos com o alimento material e com o alimento espiritual os nossos irmãos que estão trabalhando tanto na seara do Pai. Então vamos confiar como sempre confiamos, não vamos perder as nossas esperanças, vamos ter fé porque nós sabemos que estamos nesse plano, mas não estamos sozinhos. Que nós estamos ligados pelo coração, pelo pensamento e pela alma a milhares e milhares de pessoas. E que nós podemos fazer as coisas serem diferentes, sim, aqui no nosso país, apesar de toda a negatividade que muitas vezes nos assola, mas que nós podemos mudar, reverter essa situação para algo melhor, né? E que os nossos corações estejam ligados, que nós possamos estar envolvidos, unidos em pensamento, e todas as vezes que vier um pensamento mais difícil, mais negativo, de tristeza, de medo, não vamos ter medo, não vamos ter, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos nos amparando e, acima de tudo, amparados pelo plano divino, amparados pelos nossos amigos celestes espirituais, pelo nosso Pai da vida, pelo nosso Mestre Jesus, e que nós possamos confiar nisso. E assim, mais uma vez, vamos encerrando a nossa palestra com o nosso coração cheio de gratidão, de alegria, de paz. E vamos pensando, Senhor, que as nossas
vibrações de amor nesse momento possam cobrir o nosso planeta, que elas possam estar carregadas da tua paz, Pai, da tua força, da tua luz e da tua misericórdia. Que as nossas vibrações de amor envolvam todos aqueles que nesse momento sofrem, passando por esse problema ou por qualquer outro, por todos aqueles que se encontram mais fragilizados, por todos os profissionais que precisam estar na linha de frente, que eles possam ser revestidos, Pai, com a vossa luz, porque nós sabemos que eles estarão lá com muito amor, mas também com medo, o que é humano, mas nós emitiremos para eles coragem, que nós possamos estar todos ligados num só pensamento, num só coração, e que esse seja um pensamento de amor, um pensamento de fé, de coragem, não deixando cair a nossa sintonia, Pai, agradecendo aos nossos amigos, nossos anjos queridos, que sempre nos amparam e nos suportam. Eles estão conosco. E assim, deixamos uma vibração especial para que Jesus, com os seus mensageiros, faça chegar onde mais for importante. E vibrando pelos nossos lares, pelo semeador, essa casa que sempre nos acolheu com tanto amor, vibrando intensamente por nós, nossos familiares queridos, por todos aqueles que nesse momento passam pelas doenças, Pai, pela pior situação, e que eles possam, se necessário for, realizar a passagem com serenidade, pois que com certeza, Senhor, do outro lado sabemos que estão nos esperando com muito carinho. Que possamos também, com muita humildade, vibrar por nós mesmos, para que tenhamos força e jamais vacilemos na nossa fé. Que assim seja, graças a Deus, e em nome de Deus, em nome de Jesus, nós vamos agradecendo a oportunidade, agradecendo aos mentores desse trabalho, aos nossos anjos queridos, agradecendo a todos os nossos amigos, agradecendo, Pai, com todo o amor do nosso coração, por essa oportunidade de mais uma palestra, de mais uma vez, podermos trazer a palavra de Jesus aos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós vamos nos despedindo. Desejo a todos uma linda semana, que nós possamos estar ligados em pensamento e que, apesar de todas as dificuldades, de tudo que temos vivido e que ainda vamos viver, que nós não nos esqueçamos. Ninguém solta a mão de ninguém e ninguém solta a mão de Jesus. A gente está muito amparado, a gente está muito, muito, muito protegido. Um abraço a todos, com muito carinho. Até a próxima.